Bem-vindo ao 8º dia da nossa jornada para sermos mais espertos cada vez, na verdade, né? Mais espertos do que o diabo, do que a indústria das dietas e que os nutris, na verdade, é um nutricionista pela metade. É aquela informação pela metade, né? Aquela pessoa que está preocupada mais com algum resultado estético do que com a saúde de fato, não é verdade? Aliás, agora, como vocês já estão aqui há 8 dias aqui junto comigo, vocês percebem que é muito fácil da gente cair na teia do diabo, né? Sem a gente perceber, a gente cai lá. Então, vamos lá para esse vídeo de hoje. Bom, lembra que a gente já falou sobre os pensamentos, sobre tudo mais, que a questão do pensamento que gera um sentimento e que gera um comportamento? Vocês conseguem fazer agora o link do ritmo hipnótico junto com aquela coisa toda do como um hábito ele é criado? Então, vocês percebem que sempre tem um ciclo pequeno que é preso por um ciclo maior e que algo faz com que aquilo seja cristalizado e repetido como se fosse um ciclo. Vocês conseguem entender isso agora? Bom, então, para a gente lembrar aqui, né, que todos os nossos atos, eles seguem pensamentos. Então, pensamentos dominantes são aqueles que misturam as emoções. Então, lembra disso? Lembra que eu falei lá do princípio da TCC, da terapia cognitivo-comportamental? Então, quando você tem um pensamento que ele é somado a um sentimento positivo, sentimentos como um desejo, esperança, fé, são pensamentos positivos, você vai gerar um equivalente, óbvio, a uma atitude positiva. Se você tem um pensamento associado ao medo, culpa, vergonha, arrependimento, você vai gerar um comportamento o quê, né? Então, tem um livro também, eu não li ele ainda, eu ganhei ele de uma paciente, mas ele é uma das ferramentas, não é ferramenta, mas sabe, questão de pesquisa, assim, que ele é uma referência nesses métodos novos que a gente trabalha sem usar dieta, né? E que chama, acho que mulheres francesas não engordam, alguma coisa assim. E se você for olhar para o estilo de vida da Itália, da França e tudo mais, eles comem o quê? Gordura, açúcar, tem os doces, tem as massas lá na Itália e tudo mais, né? E aí você fala assim, ué, é a farinha, é o pão, é a massa que engorda ou tem alguma coisa errada, né? Então, lembra, quando você vai ter uma atitude, lembra sempre qual é o pensamento que está te guiando por trás dessa atitude. Ou seja, eu posso ter uma fatia de bolo e eu posso comer essa mesma fatia de bolo pensando no prazer que aquilo me vai me dar, mas num prazer genuíno, tá? Prazer que aquilo vai me dar. Quando eu sei que eu tô comendo e tô sendo guiada para aproveitar aquilo, eu vou comer aquilo devagar e eu vou sentir cada colherada como se fosse a canção de Deus na minha orelha, né? A canção dos anjos. Agora, se eu olho para aquela fatia de bolo, eu tô com vontade de comer, mas eu tô morrendo de medo de engordar e me sentindo culpada por essa escolha, o que vocês acham que vai acontecer? Você acha que você vai começar a conseguir comer devagar e aproveitando? Não, você vai comer rápido. Para quê? Porque é como se a gente estivesse tentando fugir daquela dor. Quando você olha para aquela fatia, você tá com tanta culpa que você come ela rápido e não presta atenção. Quando você come rápido desse jeito, com esse pensamento, você não consegue sentir prazer. Então, lembra, eu não lembro se eu fiz essa aula para vocês, mas a aula do corpo humano. Eu não falei disso, porque, gente, é tanta coisa para falar, mas enfim, existe uma cascata hormonal, que a gente precisa falar disso, né? Que o corpo, ele tem só 2 mecanismos, se vocês forem pensar na questão da natureza, né? Existe o mecanismo de fuga, que ele é liberado por cortisol, adrenalina, essas coisas todas, né? Não é bem adrenalina, enfim. E a questão do prazer, que é quando você tá tranquilo, sabe? Quando você tá bem, você tá pleno, você tá em paz. Quando você tá ativado o mecanismo de fuga, quando você tá com medo e tudo mais, o seu sentimento é o que libera e desencadeia a cascata hormonal. Então, quando você vive uma vida com medo, porque vocês acham que a gente tem tanta doença assim nessa cidade grande, sabe? Então, é complicado, né?
mulheres também que trabalham muito e são muito estressadas, geralmente tendem a ter dificuldade de engravidar ou de manter a gravidez. Por quê? Porque ela não tá plena e tranquila, ela tá tensa e preocupada, então ela tem muito radical livre sendo liberado, o corpo tá tenso, o corpo tá angustiado ali, entende? Então, vocês percebem o quanto o sentimento ele influencia nessas escolhas, nas escolhas não, no como o seu corpo reage e o tanto de hormônio que ele vai liberar, aliás, a cadeia hormonal que ele seleciona para liberar, né? O corpo acontece o seguinte, se você tá lá, culpa, medo, ressentimento, ele escolhe essa via. Se você tá lá, prazer, nossa, tô feliz, tô plena, tô agradecida por isso, ele escolhe essa via aqui, entende? É igual, acho que os negocinhos do pinball, se você pensar, né, quando você bloqueia, é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa, por isso que o livro fala muito pra gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque se você vai aproveitar aquela comida, e vocês precisam fazer esse teste, né? Não sei se aqui vocês sentem culpa quando come e tudo mais, aliás, eu nem fiz esse questionário com vocês, né? Mas se você sente culpa quando você come, você precisa começar a trabalhar isso e trocar a culpa pelo prazer, né? Pela gratidão. Porque assim, gente, não tem motivo pra gente comer com culpa. De verdade, não tem, sabe? Se você tem, ou se você criou uma rotina de comer comidas que realmente são nutritivas para você, porque toda comida que a gente escolhe aqui neste reino material, ela tem um equivalente no reino energético dela. Vou explicar isso mais detalhadamente num outro vídeo, porque isso parece um papo de maluco, mas vocês vão compreender. Por quê? Toda comida que ela tem aqui, a materialização dela, ela tem uma equivalência em valor energético, né? Então, o valor energético de uma comida que ela veio da natureza, ele é equivalente a ela. Agora, o valor energético de um alimento que às vezes ele foi produzido pela máquina, ele não é o mesmo. Então, ele te nutre, ele te alimenta aqui no plano físico, mas no plano não é sentimental a palavra certa, mas é energético. O nível energético dele é diferente, ele não te alimenta. Então parece que a gente tem uma coisa chamada fome oculta, sabe? Parece que você não está satisfeito. Tenta comer batata Pringles quando você tá morrendo de fome, ou qualquer outro tipo de salgadinho. Você pode até comer, você sabe que você tá comendo, mas não alimenta, né? É diferente de você comer comida de verdade, a comida que a natureza proporcionou pra gente. Por quê? Porque é a função dessa comida e a gente tem que ter mais dessa comida que alimenta a gente nos dois campos do que essa outra comida aqui que ela não alimenta tanto assim. Aliás, dependendo da quantidade de comida que a gente come desse outro lado aqui, ela te desvitaliza, ela te rouba energia, porque ela vai fazer todo o processamento, você vai gastar energia processando isso, mas ela não te alimenta, sabe? Então, às vezes é por isso que a gente sente esse vazio tão grande, quando a gente tá comendo muita comida que ela é industrializada, ou produzida por máquinas, ou que ela não foi produzida por um ser humano, entende? Que é o que eu falo da comida com alma. Quando o ser humano produz uma comida, aquela comida tem um pedacinho da alma dela, do sentimento dela, né? Então, é isso, tá? E aqui ele fala também, né, que esses pensamentos todos, eles têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico. Exatamente o que eu falei, né? E aí, o que a gente precisa traduzir? Para quem não é alienado, quem pensa por si só, a lei do ritmo hipnótico ajuda a converter os objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os hábitos de pensamento e os faz permanentes. O desejo de entender as potencialidades da mente nos faz não alienados. Aliás, só de você estar aqui, você já é um não alienado, né? E o segredo do diabo é oferecer subornos mais atrativos e ele nos faz pensar o que ele quer e realizar as ações que ele deseja. Ele controla as pessoas, fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosas para ela. O que vocês acham?
tipo de comida é tão saboroso, né? E assim, é o que eu falei, você não precisa excluir esse tipo de comida da sua vida para sempre, tá? Isso aí, se a gente tenta fazer isso, a gente também cai no hábito da alienação. Por quê? Porque, gente, vocês vão se isolar numa fazendinha lá no interior, não ter contato mais com ninguém? Não dá, né? A gente precisa saber escolher, saber se blindar, saber que o mercado, ele monta o mercado naquele formato, com a padaria lá longe, às vezes tá sempre cheirando pão. Vocês já foram no São Marché? E tentaram ir lá, vai no São Marché com fome, com aquele cheirinho de pão lá dentro, com aquele mercado bonito, com aquelas luzes bonitas, aquele monte de marca bonita, tudo organizadinho. Aliás, as filas, né, que nem quando existia Americanas, a fila, ela geralmente demorava bastante e ela tinha aquele corredor da tentação. Então, quando você sabe que eles montam o mercado para te fazer comprar um monte de coisa, você liga o alerta e fala assim, eu vou usar essa fila para quê? Para selecionar as coisas que tem no meu carrinho. Que pode ser que você pegou um monte de coisa na empolgação e você vai deixando lá. O que eu sempre fiz? Eu sempre fiz isso. Né? Eu fico irritada quando alguém tenta me fazer de besta. Então eu sempre vou tentar fazer o quê? Dar um somebody love em quem tá tentando me dar somebody love. E aqui eu tô ensinando vocês a dar somebody love no diabo, né? E é isso, gente. O próprio buffet por quilo também, sabe? A sobremesa fica no final ou no começo? Alguns até fica no final, mas no começo você sempre vai ver ali, às vezes, aquela sobremesa bonita e tudo mais. Por quê? Porque você tá com fome, né? Aí você olha bonito, você nem pensa, você pega porque você fala assim, ah, vai que eu quero depois. E às vezes você não quer, e aí você se vê obrigado a comer porque você já comprou. Então, pare e pense, sempre faz aquilo. Nossas mães, na verdade, estavam ensinando a gente na vida, sabia? Na volta a gente compra. Isso é interessante pra gente começar a deixar pra lá algumas coisas, sabe? Ah, na volta eu pego, ah, depois eu pego, amanhã eu como, porque às vezes não é vontade genuína. E se você quiser, volta depois e pega. Não pega na hora. Às vezes não aceita também, ah, refrigerante, acompanha, não vai beber nada? Não, não vou. Será? Mas não quero, né? A gente precisa aprender a entender de onde vêm esses sabotadores, porque a gente às vezes não pensa, lembra? Não pensa, a gente não para pra pensar, a gente é sempre coagido, certo? Vou encerrar o vídeo aqui, porque já estamos com 12 minutos. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E vamos ficar atento às ciladas que a gente percebe na vida? E se você perceber alguma coisa, compartilha lá com a gente no grupo, tá bom? Um beijo e até amanhã.